Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja através desse canal Haroldo Lira CE, através do YouTube. Graça e paz a todos. Bem-vindos a mais uma reunião da Igreja de Cristo sem parede. Unidos aqui em Cristo para levarmos o entendimento da obra de Deus. E amados, dando continuidade aqui às leituras da Bíblia, com a mente de Cristo, lendo e te explicando sem o engano do pastor, sem o engano dos cães gulosos, sem a mentira deles, né? E esclarecendo o entendimento da Bíblia, para que você deixe de ser enganado, abençoado. Então, olha, nós vamos dar continuidade aqui onde nós paramos aqui, Romanos, e nós vamos ler aqui Romanos 6, Romanos 6, 1 até o 4, tá? Lendo e te explicando, dizendo que aqui é Paulo pregando aos romanos, escrevendo aos romanos, e que não está falando comigo e não está falando contigo, e que é para você ler, para você ter o entendimento, para você entender que quando você nasceu, tudo já estava consumado, e que é para você viver por fé na obra de Deus que ele fez em 7 dias e que só consumou no ano 70. E como você depois disso, você já nasceu com tudo. Que o cãozinho não gosta que a gente repita isso. Entende, abençoado? Então, olha, desmascarando esses doutores em teologia que vive pegando as pessoas e jogando na água dele, cheio de bosta, dizendo que está batizando, né? E fazendo com isso, tornando com isso, tornando com isso o sacrifício de Cristo em vão, e te enganando, né? Te enganando e te roubando, e dizendo que o que vale é o que esses doutores em teologia pregam, e que a verdade de Deus é mentira, e a mentira deles é verdade. Então, abençoado, olha, Romanos 6:1, Paulo pregando aos romanos, Paulo escrevendo aos romanos na geração dele, de Paulo, tá? Naquela geração do ano 70, do qual se consumou, na geração de Jesus de Nazaré, naquele século. Entendeu, abençoado? Olha, Romanos 6:1, livres do pecado pela graça. Então, Paulo aqui, né, há mais de 2000 anos atrás, Paulo já estava dizendo aos romanos, né, que eles estavam sem pecado, abençoado, que eles estavam livres do pecado por causa da graça, por causa do ministério do Espírito, por causa da nova aliança, do qual foi consumada, foi iniciada no ano 70, né? E que veio a revelação do mistério que estava oculto, né? Que todos os eleitos de Deus, todos os filhos de Deus, todos os espíritos revestidos de carne, do qual ele escolheu desde antes da fundação do mundo, né? Estava livre do pecado, e que não era para fazer mais nada. Estava livre do pecado, que era a lei, que era a transgressão da lei, e que em graça eles já foram justificados pela fé, abençoado. Paulo está escrevendo isso para eles lá, né? Está revelando o mistério de Deus que estava oculto.
que esses infelizes estão aí fazendo tudo o contrário, abençoado. Fazendo tudo o contrário. Eles não querem que nós pregamos e cremos nas grandezas de Deus. Eles querem que a gente acredite na macumba deles, na igreja deles. Entendeu, abençoado? Na faculdade desses mentirosos. Na faculdade desses caras que aprenderam só para enganar os filhos de Deus e para assaltar, para roubar. Para quê? Para, como eu já falei, para ficarem ricos, abençoado. Para ficarem ricos. Para ficarem poderosos. Para serem deputados, abençoado. Senador. E etc, e etc, e etc. Que está tudo aí. Claro que vocês não conseguem ver. Então, abençoado, Lira, eu não posso ir para a minha igreja, não. Pode, abençoado. Tu não pode dizer que está indo para a tua igreja, né? Tu está indo para a tua igreja para ter comunhão com Jesus. Tu não pode dizer que tu está indo para a tua igreja para aceitar Jesus. Tu não pode dizer que tu está indo para a tua igreja para conseguir alguma coisa e dizer que lá tem milagre, que tudo isso aí é um engano, abençoado. Tudo isso daí é o espírito de engano que o próprio Deus enviou por o homem ter dado crédito à mentira. Ele enviou o espírito do engano, abençoado. Como ele já fez lá na antiga aliança, ainda nos antigos. Que tinha que morrer um rei lá e um espírito se apresentou. Entendeu, abençoado? Olha a verdade da Bíblia, né? E eu vou falar a mentira dos cães. O que eles fazem, que é tudo o contrário. Eles fazem tudo o contrário. A palavra diz que eles lá, os romanos, na geração de Paulo, antes do ano 70, eles foram batizados no Espírito Santo. Que o batismo foi o da cruz. E esses cães, esses doutores fazem o quê? Te joga nas águas, abençoado. Chamando Deus de mentiroso. Tornando o sacrifício de Deus em vão. Então, olha, Romanos 6:1. Livres do pecado pela graça. Então, Paulo inicia falando com os romanos, através desta carta, assim, ó. Que diremos, pois? Faz uma pergunta. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que seja a graça mais abundante? Paulo faz uma pergunta e ele mesmo responde, ó. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Aí ele diz nós, como eu já te falei, ele não está incluindo eu e nem tu, né? Que o teu analfabeto, ele diz que é nós agora do século 21. E Paulo não está falando conosco, abençoado. Paulo não está falando conosco, nós nem existia. O Brasil, de novo, né, que o cãozinho não gosta, foi descoberto em 1500. Isso daqui era antes do ano 70. Então ele não poderia estar falando isso aqui conosco, abençoado. Então Paulo diz nós, ele está se incluindo. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, ele lá e os romanos, Paulo e os romanos, os que para ele morremos? Então Paulo está dizendo assim, olha, não tem mais pecado. Nós morremos para o pecado. Na cruz, quando ele falou tetelestai, está consumado espiritualmente, tudo já estava consumado. E o pecado não existia mais, abençoado. Não existia mais. Isso não sou eu que digo, é o dono do mundo. E o pecado para Deus era o que, Lira? De novo, a transgressão da lei. A transgressão da lei e a desconciliação do mundo, mas a saber
que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo com ele. Então, Paulo disse para ele lá, ele nos entregou o ministério da reconciliação. E nós, Lira, nós abençoados, quando nós nascemos agora, quase 2000 anos depois, nós já nascemos reconciliados com Deus, abençoado. Que o teu pastor manda tu esperar Jesus. Que o teu pastor faz culto de libertação para tirar pecado. Esse cãozinho. Pra quê? Pra te enganar, abençoado. Pra te enganar, porque ele não prega evangelho. O que ele prega é macumba. É pra te manter escravo da sinagoga dele. E ele continua aqui, né? Ele diz, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós os que por ele morremos? Então, Paulo, né, está revelando a eles, ao romano, que eles morreram para o pecado. E agora era para viver para Cristo, abençoado. Para viver no Espírito. Andai no Espírito e jamais satisfazeis a vontade da carne, que não é o pecado que o teu pastor diz. Não tem nada a ver. Então, abençoado, Paulo fala para ele lá, para os romanos, aqui da geração dele, né? Que eles lá, eles tinham morrido para o pecado, abençoado. E que tinham que viver para Deus. Entende? Viver por fé. E ele fala aqui, Romanos 6:3, continuando aqui falando com os romanos, né? Não é comigo e nem é contigo, e não precisa mais repetir o porquê, né? Romanos 6:3, ele diz assim, ó: ou porventura ignorais que todos nós, de novo, né? Não está falando conosco, não está falando comigo nem contigo, mais uma vez, para você ter o entendimento que a leitura da Bíblia, né? Você tem que respeitar a posição do tempo da carta, tu tem que observar o tempo verbal, passado, presente e futuro, posição verbal, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então Paulo está dizendo nós. Quando Paulo fala com ele lá e diz nós, Paulo está se incluindo. Entendeu, abençoado? Mais uma vez. Então ele diz, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Paulo pergunta se eles lá não estão sabendo. Entende, abençoado? E ele continua aqui no 4, ó. Paulo faz uma pergunta se eles não estão sabendo, né? E em seguida, ele diz no 4, explicando para eles, né? Primeiro ele perguntou se eles não estavam sabendo que todos eles que foram batizados em Cristo Jesus, foram batizados na sua morte. O batismo do Espírito Santo, abençoado. O batismo do qual João Batista falou, eu vos batizo com água, mas virá um maior do que eu, que não sou digno de desatar as sandálias, e que vos não é comigo, não é contigo. O João Batista estava falando com ele lá, com os judeus. Isso não tem nada a ver contigo, abençoado. Que o teu pastor aplica o teu pastor aplica isso aqui em você. E você não consegue entender, abençoado. Aí fica boiando igual isopor, abençoado. De um lado para o outro e não afunda. Nem vai para um lado, nem vai para outro. E não acontece nada. É sempre a mesma coisa. Então Paulo explica para ele lá, ó: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, olha, pela glória do Pai, assim também, ó, andemos nós, eles lá, em novidade de vida.
Paulo estava dizendo, olha, não é mais por lei. É novidade de vida, é graça. E Paulo recebeu a revelação e que está dando para eles. E nós, de novo, quando nós nascemos, já nascemos com tudo abençoado. Já nascemos batizados no Espírito Santo. Que o teu pastor te batiza. E que vocês dizem que o que vale é o batismo do teu ladrão. Fazendo o quê? Tornando inútil o sacrifício de Cristo, chamando ele de mentiroso, dizendo que isso aqui é mentira, que ele não te batizou coisa nenhuma. Aliás, ele não te batizou, né, abençoado? Que tu não existia. Você tem que ler e tem que entender que ele fez aqui para aqueles que existiam. E os que iam nascendo daí para frente, já nasciam batizados, abençoado, no Espírito Santo. Já nasceu ressuscitado juntamente com ele. Já nasceu em novidade de vida. Entende, abençoado? Então, vocês entenderam aí que o batismo foi na cruz para eles lá, e nós quando nascemos, já nascemos batizados, já nascemos ressuscitados com ele, já nascemos reconciliado, já nascemos como a casa de Deus, como a igreja de Cristo, entende, abençoado? Sem nenhuma condenação, que é totalmente o contrário que o doutor prega, porque só te prega desgraça, miséria, te apresenta um Deus que não existe, um Deus miserável, um Deus desgraçado, um Deus que é pobre, um Deus que precisa de 10% do teu salário, um Deus que é empregado do pastor, abençoado, que é escravo do pastor, só faz se ele orar, se ele mandar, esse enganador. E quem é que vai resolver isso? Abençoado, só o entendimento, abençoado. Somente o entendimento de que vocês estão sendo enganados e que você é a igreja. Se você é a igreja, abençoado, não é para tu sair da tua casa dizendo que vai para a tua igreja, porque tu já está tornando inútil e mentiroso o sacrifício de Cristo, dizendo que o que ele disse para Pedro, eis que digo que és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, no singular. Homem não tem igreja, abençoado. Homem não tem igreja. Você, abençoado, não tem igreja. A igreja é de Cristo, abençoado. E somos nós, os eleitos. E você tem que ter esse entendimento, abençoado, para poder reinar em vida em perfeita vitória, deixar de ser enganado, deixar de ser roubado, deixar de chamar Deus de mentiroso e tornar inútil o sacrifício dele na tua vida. Na tua vida. Então, continuando aqui, olha, Atos 20 e 32, aqui é Lucas que escreveu Atos, e que também não é evangelho, tá? Aqui são os acontecimentos, né? Os acontecimentos dos Atos dos Apóstolos. E aqui em 32, Paulo diz assim, olha, Atos 20 e 32, olha, vou ler e vou te dar o entendimento, né? Paulo diz assim, olha, agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder, olha, para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então, abençoado, o que você tem que ouvir, abençoado, o que você teria que ouvir, que você não ouve, e quando ouve diz que é mentira, e quando ouve dá coceira no ouvido, igual o doutor Cícero, fica maluco, fica doidão, e fica chamando Deus de mentiroso o tempo todo, e querendo pôr em prática o que ele aprendeu na faculdade
do engano, e que, abençoado, isso daqui, né? É o entendimento espiritual, abençoado. Não existe faculdade para o entendimento do evangelho. Não existe faculdade para o entendimento da Bíblia. É essa faculdade do qual o doutor Cícero tanto defende, né? Isso daí foi criada já pela Igreja Católica com o objetivo único de enganar, abençoado, de tornar inútil os feitos da cruz e mudar todas as coisas, a começar por esse desgraçado aqui chamado João Ferreira de Almeida, né, que foi o tradutor da Bíblia e que fez tudo errado, abençoado. Que se você não tiver o entendimento, nunca que tu vai entender que diabo não existe. Diabo como ser espiritual. Diabo como ser espiritual. Demônio como ser espiritual. Os caras pegaram João 10:10, tá escrito lá: o ladrão veio somente para matar, para roubar e destruir, que são eles, que é o que eles fazem todo dia, né? O que eles dizem? Eles dizem que é o diabo. Eles pegaram o ladrão e transformaram no diabo. Eles pegaram o gafanhoto que é o devorador de Malaquias, né? E transformaram no diabo. E quem é o devorador, Lira? De novo, que o cãozinho não gosta. É um gafanhoto. É um gafanhoto, abençoado. Joel 1:4. É uma espécie de gafanhoto. Aliás, que eram 5 espécies. Então, não tem mais o que falar, abençoado. O que tá faltando é vocês terem o entendimento, abençoado. E deixar de querer ter igreja. Você não tem igreja. Homem nenhum tem igreja, abençoado. A igreja é de Cristo. E é espiritual, é a Israel celestial. Então, ele diz: olha, agora, pois encomendo-vos, encomendando eles lá ao Senhor e a palavra da sua graça. A palavra não é a lei, abençoado. A palavra é a graça. A palavra não é a macumba. A palavra não é a invenção do teu cão guloso. A palavra é a graça, abençoado. A graça. E Lira, o que é graça, que nós não sabemos de nada, que eles lá não ensinam? A graça, abençoado, é um favor imerecido. Você não mereceu. Ele fez tudo de graça. E tu disse que vai aceitar Jesus. Tá atrasado. Ele te escolheu desde antes da fundação do mundo. Isso aí é mais um engano da teologia. Entendeu? Agora, pois, encomenda-os ao Senhor e a palavra da sua graça. É a graça, ô Cícero. Não é a lei. É o ministério do Espírito, cãozinho. Não tem nada a ver com pão. Não tem nada a ver com suco. Que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então, né? Pela graça, nós já somos herdeiros, abençoado. Que o teu pastor disse que tu é ladrão. Pela graça, abençoado. Tu já é filho, tu não é mais escravo. Você não é mais ovelha, abençoado. Você não é, como que ele chama? Soldado. Você não é soldado, abençoado. Você não é varão. Você não é terra. Você é filho, abençoado. Todas essas pronúncias do qual esses cães aí fazem lá na macumba deles, que eles têm lá até a bandeira de Israel, né? Tudo isso é um engano, abençoado. Tudo isso é um engano. Então, continuando aqui, olha, Atos 14. Atos 14:1. Eu vou 24 minutos e eu vou parar aqui. Vou te explicar, né? Como você deve ter o entendimento de Deus
e não servia a Deus de qualquer jeito, só cantando. É fogo no pé, é fogo na mão. É meu advogado, é o meu Senhor. Se ele fizer, ele é Deus. Abençoado, né? O culto é racional, abençoado. Paulo diz lá, em Romanos 12, que o culto é racional, abençoado. Não é emocional. Que você vai lá e chora e vem com aquela unção do chave. Pi, 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 pi. Abençoado, isso é emocional. Isso não tem nada a ver com Deus, abençoado. Não tem nada a ver com Deus. Tudo isso aí é engano. Tudo isso aí é carne, abençoado. Carne. O culto é racional. Lira, o que é um culto racional? Um culto racional, abençoado, é o que nós estamos fazendo aqui, lendo e te explicando com a mente de Cristo, né? E não querendo te roubar, e não ficando inventando mentira, que nem faz esses cães gulosos, né? E não querendo te roubar, abençoado. Não pedindo dinheiro para nada. Que você não precisa para você pregar a palavra, para você pregar o evangelho, você não precisa de nada, abençoado. Já existe a internet. Entendeu, abençoado? Então, Paulo fala aqui, olha, Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmão, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O culto racional. Então, no culto racional, né, você tem que apresentar o teu corpo vivo, que é a igreja de Deus, abençoado. Entende? E que você tem que entrar e sair sabendo de alguma coisa, aprendendo alguma coisa. Entendeu? Então, olha, Atos 14, 1, eu vou ler o 1 e vou ler aqui, até o que der aqui, né? 27 minutos já. Olha, Paulo e Barnabé chegou lá em Cônios, e Paulo falou assim, olha, Atos 14:1, em Cônio, Paulo e Barnabé, aqui é um conto, né? Como eu já falei para vocês, Atos do Apóstolo, né? São os acontecimentos, são aquelas coisas que aconteceram, né? Mediante os apóstolos. Então Paulo chegou lá em Cônio, Paulo e Barnabé entraram junto na sinagoga. Sinagoga por quê? Porque eles ainda estavam antes da consumação do século, estava antes da queda do templo, então eles ainda entravam em sinagogas. O que é sinagoga? É os templos humanos, que é essa macumba que está aí fora. Então ele diz, olha, entraram junto na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. 2, mas os judeus incrédulos, os cães gulosos, incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. 3, entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente. Demoraram quem? Paulo e Barnabé. Falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça. Então aqui Paulo já pregava a graça. E que Paulo, ele era do outro lado, ele era do lado do canguloso. Quando ele recebeu a graça de Deus em Cristo, quando o Cristo ressuscitado apareceu a Paulo, né? Todos aqueles que eram amigos de Paulo se tornaram inimigos.
a mesma coisa que acontece conosco. E o que foi que aconteceu com Paulo, com Barnabé e com todos os outros? Ficaram desigrejados, segundo esses cães, segundo esses doutores. Ele diz que quem não está na macumba dele está desigrejado. E abençoado, eu não posso ficar desigrejado nunca, abençoado. Se eu sou a igreja, como é que eu vou ficar desigrejado? Agora, esse cão guloso, né? Esse doutor, quando tu sai da macumba dele, quando você tem entendimento espiritual, né? E dá uma pesada na bunda deles, aí ele diz que tu é desigrejado. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo estava do outro lado, abençoado. Mas o próprio Deus apareceu a ele. Confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígio. 4. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E, como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associado com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar. Então, mas tu tá vendo, né? Tu tá vendo o que a religião faz. Quando você tem o entendimento do evangelho, quando você tem o entendimento das grandezas de Deus, quando tu passa a entender que a glória é dele, né? Que tudo é dele. E que o homem não é capaz de nada, que nem antes dele o homem não existia, e que foi ele que fez o homem existir, e que agora o homem quer fazer uma faculdade chamada teologia para estudar Deus, abençoado. Tu imagine um cão guloso desse estudar Deus? Porque a teologia diz que é para estudar Deus, abençoado. Diz que é para estudar Deus. Você imagina, abençoado, a criatura querendo estudar o Criador. Então, eles continuam lá, e como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associado com as suas autoridades para ultrajar e apedrejar. 6. Sabendo-o, eles fugiram para Listra e Derbe, falando de Paulo e Barnabé. Fugiram para Listra e Derbe, cidade da Licaônia e circunvizinha. 7. Onde anunciaram o evangelho. Então, Paulo, quando ele recebeu o evangelho da graça, quando ele recebeu a missão do próprio Deus de levar a revelação do mistério que estava oculto, não somente para o gentio, mas também para os judeus, Paulo, ele viu o que é sofrer, porque o próprio Deus disse para ele: levanta-te, que eu vou te mostrar o quanto vale você sofrer pelo meu nome. E foi o que aconteceu, pessoal. Paulo sofreu todo o seu tempo que ele entendeu a graça, ele sofreu até a morte. Foi decapitado por Nero, abençoado. Então, ele fala aqui no 33 minutos, vou ler mais um pouquinho aqui, a cura de um coxo em Listra. Então, Paulo continuou, pregando o evangelho, e pregando ousadamente, pregando com ousadia, pregando sem medo dos cães, do qual se opusera a Deus, que são os Satanás, que é o sistema religioso de uma maneira geral, que são os potestades, principados e potestados, que são esses poderes religiosos que estão aí fora, e que Paulo, ele pregava ousadamente. E aqui, Atos 14:8, em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. 9. Esse homem ouviu falar a Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo, possuía fé para ser curado. Então, esse homem,
esse homem ele ficava lá esperando o mover das águas, né? E que Paulo chegou lá e que esse homem estava lá prostrado, esperando, abençoado. E que Paulo viu que esse homem, ele tinha fé. Então Paulo fala aqui no 10, disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Então esse paralítico aqui, né? Esse aleijado de nascença, já tinha ouvido Pedro, tinha ouvido Tiago, já tinha ouvido João, já tinha ouvido a pregação da maldição, da lei, e que nada aconteceu, abençoado. Porque nada acontece. Nada acontece, abençoado. É por fé. Não é por macumba. Não é pelas tuas obras, abençoado. Não é. Então, ele diz aqui no 10, disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Então, no 11 ele diz, quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritava em língua licaônica, dizendo, os deuses em forma de homens baixaram até nós. Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. 13. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touro e grinalda, queriam sacrificar juntamente com as multidões. Então tudo isso aqui é religião, né, abençoado? Que é o que está aí fora, abençoado. Não chega a lugar nenhum. Porque, abençoado, é tudo pela fé, abençoado. É tudo pela fé. Você passa a vida inteira na macumba desse cãozinho guloso, chamado pastor, e não acontece nada com você, abençoado. Quando acontece, você é um ator, você é um ator, né, que foi contratado por ele, né, para você sentar lá na cadeira e dizer que foi curado. Entendeu, abençoado? Homem não pode fazer nada, abençoado. Homem não é capaz de nada. É pela fé, abençoado. Então, no 14, ele diz, porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando, olha, senhores, por que fazer isto? Nós também somos homens, Se fosse um cão guloso desse aí. Vocês estão vendo aí como eu tenho poder? Vocês estão vendo aí como eu curo? É o que esse cão diz, abençoado. É o que esse cão diz, porque fui eu, porque sou eu, porque eu revelo o teu CPF. Então, abençoado, olha, porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando, senhores, por que fazer isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho, para que destas coisas vos convertais ao Deus vivo. Então Paulo está falando aqui de quê? Da adoração, abençoado. Da adoração à criatura, da adoração ao cão guloso, da adoração à tua igreja, abençoado. E Paulo está dizendo, olha, nós somos homens igual a vocês, nós não podemos fazer nada. Toda a honra, toda a glória é dele. E ele diz que está pregando o evangelho da graça justamente para a salvação da mente, dessa macumba que está aí fora. Então ele diz, olha, vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, 16, o qual nas gerações passadas
permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuva e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Paulo falando das grandezas de Deus, abençoado. Dizendo que sem Deus nós não somos nada, abençoado. Nós não somos nada sem Deus, abençoado. Tudo que nós comemos, tudo que nós bebemos, tudo é dele, abençoado. Tudo é dado por ele. E nós não somos nada sem ele. Que você deixa de adorar a Deus em espírito e verdade e vai adorar esse teu Satanás, esse teu cão, esse teu diabo, chamado pastor, que não é dele, são os opositores de Deus, que são vocês também. Abençoado, tu sabe o que é anticristo, abençoado? O teu pastor diz que anticristo é o Trump, outra hora diz que é o Papa, outra hora diz que não sei quem aí da China, não sei quem mais, e outra hora diz que somos nós. Anticristo, abençoado, são todos vocês do sistema religioso, né? Principalmente os líderes, principalmente os teólogos, os doutores, que são contra Deus. Anticristo, abençoado, olha, antibiótico combate o quê? Infecção. Antiterrorismo combate o quê? O terrorismo. Anticristo combate Cristo, é contra Cristo. Ou porventura ignorais que todos vós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Se você dizer isso pro religioso, né? Ele diz que é mentira, abençoado. Quem tem que se batizar é na piscina do cãozinho guloso, cheio de bosta. Então, ele continua aqui, ó, dando-vos do céu chuva e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. 18, para encerrar, dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifício. Os caras queriam era pão, queriam açúcar, queriam acender vela, queriam o cão guloso, fazer milagre. E não é isso, é a graça, abençoado. Ministério do Espírito, viver por fé. Pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha a mensagem, para que outros anticristos, né, saiam da maldição dessa religião. Graça e paz.